Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Um aluno meu me questionou se também houve na história humana a escravidão branca. E a resposta é que sim, ela aconteceu. A escravidão, pessoal, possivelmente aí, ela deve ter iniciado logo após a Revolução Agrícola, durante o período Neolítico. A Revolução Agrícola, ela precisou de água, terra fértil, né? As pessoas começaram a, possivelmente, né, passaram a disputar por território os recursos que faziam com que a agricultura florescesse. E também aquelas terras que prosperaram mais, aquelas tribos que tiveram mais prosperidade na sua agricultura, talvez elas viraram alvo de outras tribos que queriam aqueles recursos. Então, possivelmente aí, as guerras iniciaram graças a essas razões também, e aqueles que perdiam a guerra poderiam ter sido prisioneiros, aqueles que venciam. Então, essa mão de obra cativa, ela deve ter se tornado em algum momento aí escravo. Perdão, deve ter se tornado uma mão de obra escrava. Outro detalhe também é que a escravidão ela foi praticamente comum durante o mundo antigo, né? Civilizações faziam até campanhas para ter escravos, para poder capturar pessoas que, uma vez vencidas, se tornariam também escravos. O Egito fazia muito isso. Já tínhamos também aí o conceito de bárbaros, parecido com o que nós conhecemos também do período grego ao período romano. Aquelas nações que elas eram consideradas inferiores por outras nações, outros povos, elas recebiam uma investida militar e, se vencida, se derrotada, aquelas pessoas se tornavam também escravos. Isso era uma coisa relativamente comum no mundo antigo. A escravidão também era um fator de divisão social e inclusive de hierarquia social, né? A gente tem aí até códigos de leis como o de Hammurabi que fazem uma distinção muito clara de uma pessoa livre e de uma pessoa escrava. O escravo, no Código de Hammurabi, ele tinha alguma proteção, isso é fato. Se você analisar, der uma leitura lá nas 200 e tantas leis, você vai ver que havia uma proteção para o escravo, mas, de forma muito clara, muito nítida, na verdade está estampado lá, havia uma separação gigantesca, não somente no Código de Hammurabi, nas outras culturas que tinham a escravidão como uma pauta de se fazer, uma prática social, né, inclusive econômica também, o escravo ele tinha uma inferioridade social na hierarquia muito grande. Gregos escravizavam, romanos escravizavam, os fenícios escravizavam, inclusive eles também faziam certos levantes, eles navegando, eles iam com levantes militares atrás de escravos para poder comercializar pessoas cativas, né? Também ofereciam sacrifício deles. Os hebreus também escravizavam, e também é importante lembrar aqui que de civilização para civilização havia um trato para o escravo de forma diferente. Exemplo que, enquanto na Fenícia os escravos eles poderiam até mesmo ser oferecidos em sacrifício, né, os astecas também faziam isso aqui na América, mas já para os romanos o escravo ele poderia se tornar um membro da família. No mundo muçulmano ele poderia ocupar altos cargos militares, políticos. Muçulmanos foram os primeiros a ter em forma massiva, né, contingentes de escravo dentro do seu exército. Os gregos também fizeram isso, só que muito brevemente, né, em uma necessidade. Os hebreus eles também cuidavam do escravo de forma diferente. No povo hebreu, o povo da Bíblia, não se podia ser escravo, na verdade, por um período maior que 7 anos. Não importasse sua dívida, você ia ser escravo por, no máximo, 7 anos. E dependendo da questão que lhe levou na escravidão, esse tempo poderia ser menor. E para se libertar da escravidão era relativamente mais fácil que em outras culturas, né? Uma vez que se você sofresse uma agressão do seu senhor, sem uma justa causa, você ganharia sua liberdade. Perdesse o dente, tivesse uma orelha machucada, né? Você ganhava sua liberdade. Era assim, é um fato também que na escravidão havia culturas que, com esse trato, era mais agravante a realidade de um escravo em determinada cultura do que em outra. No Brasil aqui, um escravo ele poderia comprar sua liberdade. Havia uma lei, certo, que assim não era tão funcional, mas Portugal colocou uma lei para proteger os escravos dos seus senhores. Aqui, né? Nem sempre funcionava, era difícil, é complicado um escravo ir denunciar seu senhor e depois ter que voltar para a casa do seu senhor, né? Isso era bem complicado. Mas havia denúncias, certo? Haviam sim. E já na África, as tribos africanas, as pessoas eram escravizadas por motivo de guerra e nem todas o escravo poderia se libertar, ele poderia morrer como escravo. Então havia sim alguma dificuldade, né, algum agravamento na cultura escravocrata de uma nação para outra. É curioso também saber que certos personagens históricos eles também defenderam a escravidão. Lutero acreditava que a escravidão ela era uma coisa natural da ordem que Deus deixou nesse mundo, certo? Fazia parte da mentalidade luterana aquilo ali. Abraham Lincoln, presidente norte-americano, que inclusive aboliu a escravidão, né, durante a Guerra de Secessão que ele venceu nos Estados Unidos, o Lincoln ele era
abolicionista, mas ele não era necessariamente um anti-escravista, certo? Ele seguiu os sabores daquele momento e ele percebeu que era melhor acabar com a escravidão durante a Guerra de Secessão. E, cara, outros nomes históricos aí, né, na Antiguidade, Platão defendia a escravidão, Aristóteles também, Montesquieu, né, que é praticamente aí um grande teórico do poder político. O Montesquieu, ele usou um argumento econômico para dizer que a escravidão poderia ser usada, né? Ele não levantou a bandeira a favor da escravidão. Agora, que é curioso que a gente sabe pouco que houve sim a escravidão branca, ela aconteceu. Ela aconteceu. Inclusive, vamos abrir aqui um parênteses para dizer que a palavra escravo ela vem justamente de uma tribo de pessoas brancas. Necessariamente, a palavra escravo ela está ligada à palavra eslavo. Certo? Os eslavos eram tribos que ficavam na Europa Oriental e eles foram um dos primeiros a passar pelo processo da escravidão. Eram pessoas loiras, de olhos claros, pele clara. Né? Então, pensar que a escravidão atingiu somente pessoas negras é um erro histórico grotesco. A própria África, segundo alguns historiadores, né, ela já fazia a escravidão há quase 3 milênios. E os próprios africanos eles já se escravizavam. Os próprios africanos vendiam escravos para os portugueses quando eles iam nos portos lá e trocavam por cachaça, qualquer outra coisa, algum produto que era do interesse, né, dos africanos. Mas vale lembrar, pessoal, durante 1580 a 1730, por aí, aproximadamente 1 milhão de europeus brancos foram escravizados por tribos africanas. Elas eram do Marrocos, elas eram da Argélia, certo? E essa galera, eles já compravam, já capturavam também escravos em demasia. As grandes religiões também faziam isso, inclusive aquelas que chegaram nas costas do Mediterrâneo, né? Cristãos, judeus, muçulmanos, eles escravizavam, eles eram escravizados, eles vendiam, porque a escravidão para aquela época ela era uma coisa culturalmente bem aceita. Ela fazia parte do padrão social que aquelas pessoas pensavam na época, então não era uma coisa que escandalizava como nós hoje escandalizamos. As pessoas passavam pela escravidão e elas tinham uma certa noção. É claro que elas achavam ruim, a escravidão não é natural, né? Mas elas viam aquilo ali, elas podiam possuir um escravo, como também podiam ser escravos. Agora, é curioso também que a gente tem que atentar que judeus e cristãos também lutaram contra a escravidão, né? A Inglaterra, que era um país protestante na época, ele ainda é protestante, né, em maioria, mas foi um dos que mais lutaram contra a escravidão. Judeus chegaram a levantar bancos para arrecadar dinheiro para lutar também contra a escravidão, tem que ser dito isso. Então, quando meus alunos questionam sobre a escravidão branca, eu percebo que é porque, na verdade, nas aulas de humanas eles só percebem e só é ensinado para eles a vertente que mostrou que os negros foram escravizados. E é uma explicação unilateral, né? Mostra praticamente somente um lado da história e às vezes eu até acredito que o material didático ele vem manipulado já para isso. Importante dizer que disso aí também a gente tem aquele conceito de dívida histórica, né? Que os brancos estão em dívida com os negros pela escravidão. Cara, eu particularmente eu não acredito nesse conceito. Eu acho que ele é anacrônico, certo? E também acho que se ele for levado a sério, os negros também têm que entrar em alguma cota aí, porque estou falando de cota como devedor, certo? Qual a razão disso? Os negros se escravizaram durante muito mais tempo, né, do que os brancos, e quando os brancos chegaram, em 300 anos, eles acabaram com a escravidão, baseada em princípios da religião cristã, certo? Do capitalismo, tudo isso aí. Coisa que os negros na tribo africana, nas suas tribos africanas, eles não fizeram, e talvez não tivesse demorado bem mais. Então, assim, negros também escravizaram brancos. Então, se a gente vai ter que pagar a conta, né, aos negros por isso, qual a conta deles também a pagar por uma coisa como essa? É uma questão que eu lancei para vocês, né? Mas o fato é que escravidão sempre foi comum no mundo antigo, até hoje a mão de obra escrava ela ainda existe, infelizmente, né? Mas brancos sempre foram escravizados também, negros também foram. Por que a gente só vê a escravidão que atingiram os negros? Aí é uma pergunta interessante, né? Mas tanto brancos como negros eles foram escravizados sim, tá bom? Galera, essa pergunta do meu aluno eu achei ela importante, achei uma curiosidade muito massa de passar para vocês, por isso que eu transformei ela em vídeo, certo? Então fica aí a minha explicação para vocês, até o próximo vídeo, deixa aí seu comentário, curte, compartilha. Um grande abraço para você aí, galera. Até mais.